Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Chegamos ao momento em que o Senhor fala com a sua igreja através da sua palavra. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 2, os versículos do 12 ao 17. Hoje chegamos à nossa terceira mensagem nessa série de exposições. Estamos estudando as 7 cartas da igreja de Apocalipse, e hoje a gente vai tratar da igreja de Pérgamo. Ouça o que o Espírito Santo fala por meio da sua palavra inspirada por Deus. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Tome o seu assento, mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Pai, te louvamos por tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela é fonte de vida e salvação. Te pedimos nessa noite que o Senhor fale com o teu povo, fale com a tua igreja, que as verdades que vão ser ditas aqui não fiquem apenas na superfície, mas desça até as profundezas do nosso coração, para que ao ouvirmos a tua palavra, possamos crer, possamos se arrepender e confirmar mais uma vez que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É no nome do teu Filho que eu oro. Amém. Irmãos, na década de 80, a cidade de Nova York estava numa situação bastante complicada. Uma onda de violência havia se levantado pelas ruas e a polícia não dava conta dos problemas. Na verdade, a polícia era parte dos problemas. Só que então, aquela cidade, a cidade de Nova York, decidiu adotar uma nova política de segurança pública, a chamada política da tolerância zero. E essa política da tolerância zero fazia parte do princípio da janela quebrada. O que é isso? A ideia é a seguinte: se um prédio é deixado com uma janela quebrada, o que vai acontecer? Logo, logo, as outras janelas também vão ser quebradas. Porque aquela janela que não é consertada, isso passa a ideia para todo mundo que está em volta, de que ninguém liga com aquela janela que está quebrada. E logo, o que começa a acontecer? As pessoas começam a ter ideias. Ninguém se importa. E a cidade de Nova York percebeu que se eles não eram capazes de lidar com uma simples janela quebrada, com um simples muro pinchado, isso passaria a ideia para o restante dos bandidos, de que se janela quebrada ninguém se importa, de que se muro pinchado não tem problema, então outros crimes também vão ser tolerados. E o índice de criminalidade aqui na década de 80 eram terríveis, mas eventualmente as pessoas começaram a levar a sério essa política de tolerância zero. E o que foi dito foi o seguinte: nenhuma janela vai ficar quebrada, nenhum muro vai ficar pinchado, nem que toda noite nós vamos lá e pintamos novamente. Nenhum pequeno delito vai deixar de ser punido, nem que nós temos que gastar fortunas com o sistema judicial. É tolerância zero para o crime. E os autores desse projeto utilizaram essa imagem, essa ilustração de janela quebrada, para mostrar que é sempre assim. A criminalidade sempre começa com pequenas coisas, e pequenos furtos, pequenos vandalismos, e quando isso não é tratado, quando isso é tolerado, essa criminalidade começa a aumentar, e daqui a pouco ela vai crescendo, e daqui a pouco ela está reinando em toda a comunidade. Agora, por que eu estou falando essas coisas, irmãos? Porque não é exatamente assim em relação à Igreja de Cristo. Nós fomos deixando pequenas coisas entrando dentro da igreja, pequenos pecados, e nós não adotamos essa política de tolerância zero. Por exemplo, hoje, quando nós falamos em disciplina eclesiástica, as pessoas ficam assustadas, as pessoas ficam chocadas e dizem: não, disciplina é coisa do passado. Não se usa mais disciplina. Mas se nós deixarmos o pecado correr solto no meio da igreja, e os líderes e os pastores fecharem os olhos para aquilo que está acontecendo, o que vai acontecer em breve?
Logo, as pessoas vão cometer outros pecados, logo as pessoas vão ter outras ideias. E as pessoas vão dizer, nessa igreja, pecado não é tratado. Nessa igreja, pecado não é levado a sério. Irmãos, quando pequenas concessões, quando pequenas violações da lei de Deus são permitidas, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a levar suas ideias, os seus pecados, um passo adiante. E às vezes a gente acha que pode fazer pequenas concessões, tolerar algumas coisas que não vai dar em nada. Mas quando o pecado não é tratado lá no começo, isso só faz com que o pecado aumente ainda mais. E ele começa a crescer, e ele começa a reinar. Nós, como crentes, como igreja de Cristo, nós não podemos tolerar o pecado no nosso meio. Nós temos que adotar essa política aqui, a política de tolerância zero para o pecado. Nós precisamos expulsar, combater o pecado. Através de pequenas coisinhas que foram entrando dentro da igreja, hoje a gente vê que os cristãos estão vivendo exatamente como o mundo vive. E é isso que a gente vai ver na igreja de hoje. Essa igreja aqui de Pérgamo era uma igreja que tolerou o pecado, e isso quase destruiu a igreja. Em resumo, é isso que nós vamos ver, irmãos. Nós não podemos tolerar o pecado no nosso meio. Antes, nós precisamos se arrepender. E é isso que a gente vai ver, e vamos ver isso em alguns pontos. Mas antes de entrar no texto em si, eu queria fazer aqui uma introdução nessa cidade de Pérgamo. E eu sei que essa é uma parte mais conceitual, mas eu queria que você prestasse bastante atenção, porque vai facilitar o seu entendimento a respeito daquilo que Jesus fala a essa igreja. Então, historicamente, a cidade de Pérgamo era uma das mais importantes da Ásia Menor. Ela era como se fosse Brasília para nós, porque na cidade de Pérgamo que ficava a sede do Império Romano, ficava o centro religioso. Uma cidade de bastante destaque, muito por conta da sua localização, ficava no topo de uma montanha. E era difícil alguma cidade guerrear contra ela, porque ela tinha a visão de todos os lados. Diferentemente aqui das duas primeiras igrejas, das duas primeiras cidades, de Éfeso e Esmirna, que eram grandes centros econômicos, cidades portuárias, Pérgamo não. Pérgamo, embora fosse rica também, ela era um centro cultural. Ela ficou bastante famosa por conta da sua grande biblioteca, que chegou a ter 200 mil pergaminhos. Na verdade, o pergaminho foi inventado nessa cidade, daí o nome, Pergaminho. Na cidade, as pessoas adoravam o Deus que elas quisessem. Havia um panteão de deuses. No topo da cidade foi construído um templo ao imperador, construído um templo a Zeus, e todos os dias eram oferecidos sacrifícios a ele. Era na cidade de Pérgamo que ficava o centro de medicina mais famoso da época. E as pessoas doentes do mundo inteiro iam até lá para serem curadas. E muitas das curas que aconteciam aqui nessa cidade era atribuída ao deus da cura chamado Asclépio, ou mais conhecido como Deus Serpente. E até hoje a gente traz isso ainda. Se você observar no jaleco de um médico, na placa de um consultório, você vai ver que o símbolo da medicina é uma serpente, e vem desse Deus aqui. Uma prática comum naquela época também era as pessoas que estavam doentes, elas iam até o templo e elas se deitavam no chão, e então eles soltavam algumas serpentes, e era dito que por onde a serpente passava, a pessoa era curada. Um outro elemento também importante aqui da cidade era o culto que havia ao imperador. Foi construído um templo ao imperador, e todas as pessoas daquela cidade, uma vez por ano, tinham que ir nesse templo, queimar um incenso e dizer, somente César é Senhor. As pessoas lá podiam crer no que elas quisessem. Inclusive, elas podiam crer no Deus da Bíblia. Mas desde que elas permanecessem fiéis, tendo apenas César como Senhor. Será que é muito diferente o contexto que nós vivemos, irmãos? Hoje, nós também podemos crer no Deus que a gente quer. A gente pode, inclusive, crer no Deus da Bíblia, é o que a gente está fazendo aqui. Só que o que é dito para nós hoje é que nós podemos crer, nós podemos ter a fé nesse Deus, desde que isso fique no particular, fique aqui entre quatro paredes. Porque se nós formos lá fora e começar a falar que salvação é somente por meio de Jesus, que as pessoas têm que se arrepender, sabe o que as pessoas vão dizer para nós? Não, vocês são os intolerantes, vocês são uns exclusivistas. Não é somente por Jesus, o importante é ser uma boa pessoa, o importante é fazer o bem. Todos os caminhos levam até Deus. É dessa maneira que a nossa sociedade pensa. E, infelizmente, muitos cristãos já estão pensando assim. Hoje, embora nós não tenhamos na nossa cidade nenhum templo dedicado a alguma divindade, nós continuamos com o mesmo pecado dessa cidade de Pérgamo, o pecado da idolatria. Porque a idolatria é muito mais do que adorar uma imagem de escultura, mas é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E a bem da verdade, irmãos, é que todos nós adoramos alguma coisa. Seja você um crente ou um ateu, todos nós adoramos alguma coisa, sabe por quê? Porque Deus nos criou dessa maneira. Ele nos criou para adorar. Só que ao invés de nós adorarmos ao Deus verdadeiro, o que a gente faz? Adora deuses falsos,
adora o Deus do sexo, do conhecimento, do prazer, do dinheiro. Como diz em Romanos 1:25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram coisas e objetos criados em lugar do Criador. Então esse é o contexto que a igreja de Pérgamo estava inserida. Esse é o contexto que nós estamos inseridos. E aqui esses versos vão dizer que esse é o contexto onde Satanás tem estabelecido o seu trono. E onde Satanás reina, irmãos, o que predomina são sempre essas coisas. É a idolatria, a imoralidade, a prostituição, é a corrupção e a mentira. E com isso aqui eu posso descrever tanto a cidade de Pérgamo como a nossa própria cidade. Esse é o contexto que nós estamos inseridos. Mas Jesus aqui no versículo 12 começa se apresentando à igreja. Olha o que ele diz, acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O texto começa aqui, com Jesus endereçando essa carta ao anjo da igreja, que, como a gente já viu, é do pastor daquela congregação. E a ideia aqui é que o pastor transmita para o restante da congregação aquilo que o Supremo Pastor tem a dizer. E aí Jesus se apresenta a essa igreja de uma maneira bastante específica. Ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Mas que negócio é esse? Vamos entender melhor o que é essa espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada de 2 fios, no contexto aqui, era o símbolo da justiça romana. Era uma espada larga, de folha larga, muito utilizada nos ataques da cavalaria. E quando Jesus utiliza essa ilustração aqui, ele está falando de quem tem poder e autoridade. Mas por que espada de 2 fios? A intenção de Jesus aqui é mostrar que a mesma espada, que por um lado ela nos cura, ela traz salvação para aqueles que têm fome e sede, por outro lado, ela traz condenação para os desobedientes. A palavra de Deus é sempre assim, irmãos. Ela nunca volta vazia, ou ela salva, ou ela condena. Ela penetra no mais íntimo, no mais profundo dos nossos corações. Mas por que Jesus está se apresentando dessa forma? Por que Jesus está se apresentando como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes? Imagina você, vivendo no contexto daquela cidade, e você era obrigado a cultuar César, a ter César como Senhor, só que você, como um bom crente, se negaria a isso. O que ia acontecer com você? Você seria perseguido, seria preso, seria torturado e seria morto. Imagine como é que estava a cabeça dessas pessoas aqui da igreja de Pérgamo. Seriam perseguidas, porque a justiça e o poder estavam nas mãos do Império Romano. Mas Jesus está se apresentando a essa igreja e está dizendo: eu é que estou de fato no poder, eu que tenho todo o poder e toda a autoridade. É como se ele estivesse dizendo: olha, pode ser que o Império Romano tenha algum poder, tenha alguma autoridade sobre vocês, mas eu sou aquele que traz justiça ao seu tempo. Eu sou aquele que tem o controle e o poder de todas as coisas. Como diz o belo hino, castelo forte é o nosso Deus, ele é o nosso escudo e boa espada. Com seu poder ele defende os seus, a sua igreja amada. Irmãos, pode ser que você também esteja com medo do futuro. Talvez você ache que o seu futuro dependa de alguma grande nação, de algum grande político, de alguém que tem autoridade sobre você, seja na sua casa, seja na escola, seja no trabalho. Mas Jesus está dizendo aqui para nós: ele é que está no poder. Descansa o seu coração. Você não precisa temer. Ele está no controle de todas as coisas. Ele, inclusive, sabe o contexto que nós vivemos. Ele sabe onde a gente mora. Olha o que diz o verso 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Por que Jesus está dizendo que no meio dessa cidade havia um trono de Satanás? E alguns comentaristas vão dizer que era por conta desses 3 templos que havia, que era uma espécie de trindade às avessas. Ao invés de eles adorarem ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito, o que eles estavam fazendo? Adorando a Zeus, ao Deus da cura, ao imperador. Só que, estudando um pouquinho mais, eu percebo que não é isso que Jesus está dizendo. Quando ele se refere aqui sobre o trono de Satanás, ele não está falando de construções. E por muito tempo a gente entendeu dessa maneira. O que a gente dizia é o seguinte: não vai naquele lugar, porque lá é do diabo. Não escuta aquilo, porque aquilo ali tem pacto. Não vê aquilo, porque tem mensagem subliminar. Eu não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás, tinha uma marca de uma camiseta chamada Fido Dido. E as pessoas começaram a dizer: não use essa marca, porque Fido Dido significa fio do diabo. E as pessoas não usavam. Irmãos, quantos anos eu fiquei sem tomar Coca-Cola? E era dito que se a gente pegasse a Coca-Cola, tirasse o rótulo, olhasse de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, e pegasse a Coca-Cola aqui do Brasil, das outras nações não dava. Ia ter uma mensagem alusiva ao diabo. Irmãos, quantos anos eu deixei de comer Helmas,
porque diziam que Helmas era a maionese do inferno. E as pessoas diziam, não, eles têm pacto. Se você pegar no significado lá no inglês, Helmas significa hell, inferno, mens, homem, ou seja, homens do inferno. Até que o dia que eu descobri que Helmas era o sobrenome do fundador. Recentemente a gente teve aí o aplicativo do Pokémon, e as pessoas diziam, não baixa. Não baixa porque isso é demônio do bolso, você vai morrer. Irmãos, e a gente muitas das vezes acha que essas coisas físicas, essas construções, essas coisas que são apalpáveis, é que são o trono de Satanás. Mas o que Jesus está dizendo, eu não estou descartando todas elas, mas o que Jesus está dizendo aqui é que o trono de Satanás é o sistema, é uma mentalidade que foi instalada. Às vezes a gente está preocupado com Coca-Cola e maionese, mas a gente se esquece de toda uma mentalidade que está infiltrada na nossa nação. Pega, por exemplo, o nosso próprio país, o Brasil, e as pessoas vão dizer, não, o problema do nosso país é Brasília. O problema do nosso país são aqueles políticos. Acaba com eles lá, acaba com Brasília, que acabou os nossos problemas, acabou a corrupção. Irmãos, não. O nosso problema não é Brasília, não são os políticos, não é uma pessoa, não é uma entidade, mas é uma mentalidade que foi instalada em uma nação. É, por exemplo, o famoso jeitinho brasileiro. E a gente começa nos pequenos hábitos, roubando o sinal da Sky Gato, sonegando imposto de renda, mentindo aqui, roubando ali. E sabe o que a gente diz para isso? Diz, não tem problema com essas coisinhas. Todo mundo faz. Irmãos, desde quando nós vivemos porque todo mundo está fazendo? Isso é o trono de Satanás, é uma mentalidade que foi instalada, onde todo mundo está fazendo o que é errado, considerando o que é certo. E Jesus está dizendo, eu sei que vocês vivem no meio dessa cidade, onde Satanás tem estabelecido o seu trono. Eu conheço o ambiente que vocês vivem. Eu sei as pressões que vocês enfrentam. Eu sei que vocês estão cercados de uma cultura anticristã, sendo bombardeados a todo instante com os valores mundanos. E é difícil ser cristão. É difícil ser um cristão fiel no meio de uma sociedade anticristã. Foi difícil lá na cidade de Pérgamo, é difícil para nós hoje, mas Jesus está dizendo, eu conheço o lugar que vocês vivem. E o que fazer, irmãos? Se a gente habita numa cidade onde Satanás tem estabelecido a sua mentalidade, é fugir? É se isolar, é ir para o deserto, é procurar uma cidade onde só tem cristão? Não. O verso aqui diz que ele sabe onde nós vivemos, e a palavra aqui no original traz a ideia de que eles haviam estabelecido uma moradia fixa nessa cidade. Eles estavam dispostos a morar na cidade de Pérgamo, uma cidade corrupta, perversa, que perseguia eles, mas mesmo assim eles decidiram morar lá. Mas no meio dessa sociedade infiel, eles também decidiram permanecer fiel. O texto diz, vocês não abriram a mão da fé que receberam. O Salvador, para os crentes de Pérgamo, não era Zeus, não era o Deus da cura, não era o imperador, mas somente Jesus Cristo. Eles permaneceram confessando que Jesus Cristo era o único Salvador. Eles não temiam morrer por causa de Cristo. Jesus estava dizendo, em outras palavras, olha, eu sei onde vocês vivem. Eu sei o que cerca vocês, as pressões que vocês enfrentam. Mas eu também sei que vocês permanecem fiéis. E aí o texto vai dizer que mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto, e a história conta que possivelmente Antipas foi o pastor da igreja de Pérgamo. E o que aconteceu com ele? Ele morreu por conta de seguir a Jesus. E o que acontece com a igreja quando Antipas, o pastor, morre? A igreja acaba? Cada um vai para um canto? Não, a igreja permanece fiel. E segundo conta a história, Tertuliano vai dizer que a morte de Antipas foi algo assustador. Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze, foi levado esse boi de bronze ao fogo para ser queimado e assado. Antipas estava dentro daquele boi, sendo cozinhado vivo, mas ele não negou a fé. E a igreja, vendo tudo aquilo, o que ela faz? Ela foge? Ela se desespera? Não, ela permanece fiel. É claro, irmãos, não dá para comparar aquele contexto de perseguição com o nosso contexto aqui. Não dá para comparar. Nós vivemos num país livre, a gente pensa o que quer, adora o Deus que quer, e ninguém vai nos matar por conta da nossa fé. Pelo menos não ainda. Mas talvez há pessoas aqui entre nós que talvez já perderam amigos porque você se tornou um cristão. Talvez a sua família te abandonou porque você passou a servir a Deus. Talvez você perdeu o emprego porque se negou a fazer o que era errado por conta da sua fé. Mas outra vez o hino Castelo Forte vai nos lembrar. Se temos de perder famílias bem poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e Ele nos dará o seu reino. Isso é maravilhoso, irmãos. Aqueles crentes da cidade de Pérgamo, eles não negaram sua fé diante da morte. E sabe qual é a certeza que eu tenho? É que se fosse com vocês aqui, vocês também não negariam a fé. Eu tenho certeza disso. Se amanhã o patrão de vocês chegasse e falasse, olha, ou você
para de servir esse Deus, você para de ir na igreja, ou então você está desempregado. Eu tenho certeza absoluta que no próximo culto aqui, eu veria uma igreja toda desempregada. Porque você iria preferir perder o emprego do que negar a fé em Cristo. Eu tenho certeza disso. E Satanás também percebeu isso, que esses ataques contra a igreja não estavam adiantando de nada. A igreja, quanto mais ele atacava, mais a igreja crescia. Quanto mais ele perseguia os cristãos, mais o cristianismo avançava. Como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais gente morria por amor a Cristo, mais a igreja avançava, mais o reino de Deus crescia. Só que Satanás, vendo que isso não estava adiantando, o que ele faz? Ele muda a estratégia. Ao invés de continuar atacando a igreja exteriormente, o que ele faz? Ele começa a atacar a igreja interiormente, no meio de nós. Olha o que diz o verso 14 e 15. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Como Satanás não conseguiu destruir a igreja com a perseguição, o que ele faz? Mudança de estratégia. E aí, a estratégia de Satanás agora é a mistura. Vamos misturar tudo, vamos misturar a igreja com o mundo. E ele começa agindo primeiramente nos líderes da igreja. E é sempre assim, irmãos. Sempre que o engano, o falso ensino começa a vir na igreja, isso é pior que o coronavírus, é uma doença contagiosa. Por isso que o ensino fiel das Escrituras é extremamente necessário. Porque quem guarda a boa doutrina afasta os lobos e preserva o rebanho. E o texto fala aqui desses falsos ensinos de Balaão, dos nicolaítas. Mas que erros são esses? Você lembra de Balaão, o profeta lá do Antigo Testamento? E Balaão foi contratado pelo rei de Moabe, Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel. E o que ele faz? Ele se vende e vai para amaldiçoar. Só que cada vez que Balaque vai amaldiçoar o povo de Israel, o que acontece? Ele não consegue. E ele diz, não existe encantamento contra o povo de Deus. Não dá para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E é isso que Jesus está dizendo aqui para nós também. Nós podemos estar no contexto onde Satanás tem estabelecido a sua mentalidade. Mas não se preocupe, ele não tem nenhum poder sobre vocês. Sabe por quê? Porque as trevas só vão até onde a luz não brilha. Não existe encantamento contra você. Para com esse medo todo que você tem aí de macumba, de olho gordo, de jogar um praga em mim. Não pega nada em quem Deus já abençoou. É isso que ele está dizendo. Entenda isso, não existe uma guerra entre Deus e o diabo, Deus querendo te abençoar e o diabo te amaldiçoar. Não, se você creu em Cristo, Satanás não tem nenhum poder sobre você, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Mas a história aqui prossegue dizendo que o rei de Moabe, Balaque, ficou bravo com Balaão, porque ele não fez aquilo pelo qual ele foi contratado. Mas Balaão, para tentar se redimir, ele dá uma dica preciosa para o rei de Moabe. E ele diz o seguinte, olha, você quer vencer a guerra contra Israel? Amaldiçoar a gente já viu que não dá. Utilizar o seu exército, você vai perder. Só existe uma maneira de você ganhar. É se você for até a sua nação, pegar as mais belas mulheres, belas donzelas, e colocar essas belas mulheres no meio do povo de Israel. E Balaque fez isso. Pegou as mulheres mais bonitas, colocou elas no meio do povo de Israel, e com o tempo elas foram se infiltrando, e os homens de Israel começaram a se relacionar, a se prostituir, e acabaram adorando também os deuses dela. E isso era extremamente proibido. Mas mesmo assim, mesmo vivendo nessa prática do pecado, os judeus, esses israelitas aqui, queriam continuar indo no templo adorar a Deus. Irmãos, essa é a doutrina de Balaão. Sabe o que é a doutrina de Balaão, que estava aqui inserida na igreja de Pérgamo? É a mistura das coisas do mundo com as coisas da igreja. Não é você escolher entre o mundo e a igreja. O que é dito é o seguinte, olha, durante a semana faz o que você quer. Viva como você quer, pensa como você quer. Mas domingo não. Domingo vai na igreja, cultua a Deus, canta os hinos, mas durante a semana faz o que você quer. Irmãos, essa é a doutrina de Balaão, é ter um pé na igreja e um pé no mundo. E os nicolaítas, a doutrina deles, elas confirmavam isso. Porque o que eles pregavam era o seguinte, que nós temos tanta liberdade em Cristo, tanta liberdade, que nós temos até mesmo uma liberdade para pecar. Porque quanto mais nós pecamos, mais a graça de Deus habita em nós. Mas Cristo está dizendo, eu odeio o pecado, eu não tolero o pecado, eu odeio o mundanismo dentro da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado, ele só enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando ela é santa. Sempre que a igreja começa a se misturar com o mundo, adotar o estilo de vida do mundo,
a igreja perde o seu poder. Só que o grande problema aqui dessa igreja não é nem tanto esses falsos ensinos, porque falso ensino pode ter em qualquer igreja. Só que o grande problema é que essa congregação aqui tolerou o pecado, tolerou esses falsos ensinos. Ao invés de se levantarem contra, o que eles fizeram? Ficaram calados diante do pecado. A igreja havia se tornado infiel. Mas a palavra de Deus é clara, irmãos. Você quer ser amigo do mundo? Quer viver como o mundo? Não tem problema, pode viver. Mas fazer isso é constituir-se inimigo de Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Infelizmente, irmãos, hoje quando a gente olha o estilo de vida de um cristão e compara com o estilo de vida de uma pessoa lá do mundo, não tem diferença nenhuma. Se a gente olhar para as pesquisas, para os índices, vai ver que é a mesma coisa. Uma pesquisa recente mostra que a taxa de divórcio entre cristãos e não cristãos é exatamente a mesma. Uma pesquisa feita 20 anos atrás, e eu acho que ela tende a ter piorado, uma pesquisa feita com 12 mil jovens cristãos, foi constatado que 88% deles já estavam tendo uma vida ativa sexualmente. Quando a gente olha para o Congresso Nacional, a gente vê várias bancadas, a bancada do boi, a bancada da bala, mas sabe qual é a mais corrupta do Congresso? É a bancada evangélica. Como é que a gente deixou as coisas chegar nesse ponto? E aí a gente olha para a igreja evangélica atual, o que a gente vê? Uma erosão na mensagem da salvação. Não se prega mais sobre santidade, sobre o juízo de Deus, não se prega mais sobre uma vida santa. E as igrejas hoje estão abarrotadas. Eu sigo alguns pastores na internet, e a nova onda, sabe o que é? É pregar somente sobre o amor e a graça de Deus. E tem alguns pastores que já falam explicitamente que eles não vão pregar mais sobre pecado, sobre arrependimento. Mas a gente tem que fugir desses falsos ensinos, irmãos. Essa é a igreja de hoje. Essa é a igreja que nós estamos vivendo. Uma igreja que diz amar a Cristo, mas ela ama Cristo se ele é pregado de uma maneira que possa justificar os meus pecados. Sabe o que as pessoas dizem? Não, fale-me de Cristo. Eu gosto tanto dele, eu fico emocionado quando fala de Jesus, eu fico até arrepiado. Só que não venha me falar de comportamento, de pecado, fala somente de Jesus. Como se desse para nós separarmos essas coisas. Só que o problema com essa mentalidade, irmãos, é que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criação. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. A Bíblia não mudou, irmãos. Fique alerta com esses falsos ensinos. Só que Jesus, após diagnosticar a doença dessa igreja, o que ele faz? Ele deixa a igreja morrer? Não. Ele, como um bom médico, prescreve o remédio que vai trazer a cura. Olha o que diz o verso 16. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Preste atenção aqui, irmãos. Jesus está prometendo o trato da espada contra aqueles que não se arrependem. E a espada é sempre utilizada para inimigo. Em Apocalipse 19 vai dizer que essa mesma espada é utilizada para cortar em pedaços os seguidores do anticristo. Isso significa, irmãos, que se você está na igreja e continua vivendo na prática do pecado, você não se arrepende, o que Deus promete para ti é que Ele virá e te cortará em pedaços. Só que aqui Ele nos apresenta a solução, irmãos. Ele não nos deixa assim. E a solução que Jesus nos fornece é o arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança total da nossa opinião que nós tínhamos a respeito do pecado. É uma mudança no nosso coração, na nossa vontade. E é isso que Jesus está dizendo. Endireita a tua vida. Pare de olhar para o mundo. Conserte a tua vida. E as palavras de Jesus, irmãos, são palavras fortes. Não é uma brincadeira. Pois são sérios os riscos daqueles que não se arrependem. Jesus não está dizendo, olha, está certo. Eu tenho graça ilimitada, eu tenho perdão sem fim, então faço o que vocês querem. Não. Pelo contrário, a palavra dele é incisiva. Arrependa-se enquanto é tempo, senão eu virei com a espada. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos expulsar o pecado do nosso meio. Nós não podemos tolerar o pecado no meio da igreja. Jesus promete que vai lutar contra qualquer igreja que tolerar o pecado. Mas, quando Jesus apresenta aqui o arrependimento, irmãos, aqui está o início da boa notícia. Porque o que nós temos que entender é isso, nós somos salvos. E a gente gosta de dizer, não, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E a gente gosta tanto disso. Só que a gente se esquece do objetivo pelo qual Ele nos salvou. O mesmo texto de Efésios que fala isso, ele vai nos dizer que Deus já preparou de antemão as boas obras para que nós andássemos nela. Nós gostamos bastante do texto de Tito 2,11, que vai dizer que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E a gente se maravilha com esse versículo, a gente diz, não, é isso mesmo, a graça me salvou. E Ele salvou homens de todos os povos, raças, tribos, línguas, nações. Só que a gente se esquece do versículo que vem depois do 11. O versículo 12 vai dizer, ela nos ensina,
ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Deus nos salvou pela graça, mas Ele não nos salvou para a gente viver como a gente quer, pensar como a gente quer. Não. O novo nascimento produzido pelo Espírito Santo dentro de nós, sabe o que Ele faz? Ele nos transforma. Ele não nos pega de uma maneira e nos deixa como a gente está. Não, Ele nos transforma. Sabe o que Ele faz? Ele pega um porco que nem eu e transforma em ovelha do seu pasto. Ele pega uma coruja sabichona que nem você e transforma em ovelha do seu pasto. Ele pega, e aqui no nosso meio não teve nenhum desses, mas ele pega também cavalo chucro e transforma em ovelha do seu pasto. Mas esse é o ponto, irmãos. Ele transforma. Não existe conversão se não houve transformação de vida. Olhe para você mesmo. Desde o dia que você se converteu, houve uma mudança na sua vida? Houve uma mudança na mentalidade que você tinha a respeito do pecado? Aquele pecado que você cometia, hoje você odeia? Ou não? Ou tudo continua igual? A única coisa que mudou é que agora você vem na igreja. Irmãos, precisamos se arrepender. Só que há algo que nós temos que notar aqui também no texto. É esse remédio que Jesus está dando à igreja. Qual é o remédio? É o arrependimento. O que Cristo está dizendo àquela igreja na cidade de Pérgamo? E a cidade de Pérgamo era uma cidade intelectualmente, culturalmente sofisticada. E as pessoas daquela igreja também eram. Mas o que Jesus está dizendo para essas pessoas intelectualmente e culturalmente sofisticadas? O que Ele está dizendo? Arrependa-se, porque senão eu virei até vocês. É isso que nós, como pregadores, como mensageiros de Jesus, temos que pregar. O arrependimento. Sabe por quê? Porque o problema fundamental do ser humano é sempre o mesmo. O problema fundamental do ser humano é o pecado. Então não importa se você está falando com um morador de rua, ou alguém que é dono de muitas mansões, se você está falando com um analfabeto ou com um doutor, se você está falando com alguém do interior ou da capital, com um jovem, com um adolescente, com um ancião, alguém que fala bate, ou então fala uai, ou gente, não importa. Todos vão entender essa mensagem simples da Bíblia. A gente não precisa complicar, não precisamos dramatizar, dançar, alterar a decoração das nossas igrejas, mudar a nossa linguagem, nossa aparência, para se fazer compreensível essa geração. Sabe o que nós temos que fazer? É anunciar essas antigas verdades aqui. Arrependa-se enquanto é tempo, porque senão eu virei contra vocês. Faça isso enquanto é tempo. E o que acontece com aqueles que se arrependem? Olha o que diz o verso 17. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Novamente, em mais uma igreja, Jesus está dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E ouvir e continuar vivendo da mesma maneira, não é ouvir corretamente. Ele nos chama para que nós, ao ouvir a voz do Espírito, nós possamos mudar a nossa vida. O que acontece com aqueles que, ao ouvir a voz do Espírito, se arrependem? Qual é a promessa? Jesus fornece nesse último verso aqui, promessas futuras, um antegozo do céu. E aqui está o ponto, irmãos. Porque não importa o quão pecador você foi até hoje, o quão suja e perversa é a sua história, o quão imoral e pecador você for, não importa quantos pecados você já cometeu, quantos crimes você cometeu, não importa. Se nessa noite você se arrepender, ao invés de receber aquilo que todos nós merecíamos, inferno, condenação, morte, sabe o que nós recebemos? A salvação. Nós recebemos bênçãos futuras. E no caso específico aqui, maná escondido, pedra branca e novo nome. Vamos analisar aqui o que são essas coisas melhor. Jesus promete primeiro um maná escondido. Você lembra lá do Antigo Testamento, que Deus alimentou o povo no deserto com maná todo dia de manhã, e aquele povo se alimentava? Mas quem é esse maná? Jesus vai dizer em João 6 que Ele é o pão vivo que desceu do céu. O que Jesus está se referindo aqui? Está falando de comunhão com Ele. Cristo está convidando a sua igreja a cear com Ele. O que é ceia, irmãos? Ceia é a demonstração de íntima comunhão com Cristo. Mas por que maná escondido? Porque essa doce e íntima comunhão não pode ser oferecido pelo mundo, e eles também não vê. Só pode ser conhecido através dos olhos da fé. Você quer vencer o pecado diariamente? Sabe o que você tem que fazer? É se alimentar desse maná. E você não precisa se alimentar somente aqui na quarta e no domingo, não. Você precisa diariamente pegar a sua Bíblia e se alimentar do pão vivo que desceu do céu. A segunda promessa que Ele nos dá aqui é a pedra branca. E o possível significado disso é que era uma prática comum dos juízes da época dar sentença utilizando duas pedras. Pedra branca, absolvição, pedra preta, condenação. E o que Jesus está nos fornecendo aqui
para aqueles que se arrependem? Pedra branca, ou seja, a absolvição dos nossos pecados. Nós somos apresentados agora diante de Deus sem culpa e sem mancha. Sabe por que ele oferece isso para nós, irmãos? Porque teve o próprio Senhor Jesus Cristo. Era o único que merecia a pedra branca. Mas sabe o que ele recebeu? Ele recebeu a pedra preta de condenação, a pedra que todos nós merecíamos. E é por isso que hoje ele pode oferecer para você a pedra branca de absolvição. E por último, irmãos, ele nos oferece também um novo nome. O que é isso? É uma nova identidade, um novo estado, um novo começo, é uma nova condição em Cristo. Mas você percebeu como essas 3 promessas aqui se encaixam? Chegará o dia, preste atenção, chegará o dia que seremos aceitos na presença do Senhor, pedra branca, para desfrutar de doce comunhão, maná escondido. E faremos isso de acordo com a nossa nova identidade, novo nome. O que essas 3 imagens nos lembram, irmãos? Sem sombra de dúvidas, a imagem de um casamento. Um jovem casal na frente do altar. E a noiva agora vem com uma pedra no dedo. Ela recebe um novo nome. E o que ela faz? Ela adentra em íntima e doce comunhão com seu noivo. Irmãos, em Cristo, nós somos perdoados, pedra branca. Nós recebemos um novo nome, uma nova identidade. E desfrutaremos da presença do Senhor, de doce e íntima comunhão com o nosso noivo para sempre. É esse já o seu caso? Ou ainda não? Ou você ainda não creu? Ou você ainda não se arrependeu dos seus pecados? E essa noite eu te convido, se arrepende do seu pecado e confie em Jesus Cristo. Porque senão, sabe o que ele promete para você? É a espada, ele vai vir te cortar em pedaços. E aí você me ouvindo falar essas coisas, talvez diga, não, eu não acredito nesse Deus aí de juízo, de que usa a espada para cortar em pedaços aqueles que não se arrependem. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito no Deus do amor. Eu gosto tanto do texto de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Só que quem pensa dessa maneira, irmãos, esquece de outros versículos da Bíblia. No próprio livro de João, capítulo 3, vai dizer que aquele que crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Irmãos, é isso que nós temos que entender. Deus é amor, sim, Ele é amor, mas o seu amor é um amor santo. Não dá para a gente viver como a gente quer e achar que Deus vai tolerar essas coisas. Deixa eu tentar ilustrar isso, irmãos. Eu termino com essa ilustração. Imagina só, uma mulher que ama gatos. E eu não sei porquê, mas tem pessoas que amam gatos. Mas imagina só que essa mulher que ama gatos aqui, dá carinho para ele, dá afetos. Só que um dia esse gatinho chega até a porta de casa. Depois de um passeio, ele chega até a porta com um grande rato morto na boca. Todo despedaçado, ensanguentado, as entranhas saindo. O que essa dona desse gato vai fazer? Ela vai correndo pegar uma vassoura para bloquear a entrada do gato. Por quê? Porque ela não ama o gato? Não, ela tem profundos afetos pelo gato. Só que ela não quer que coisas apodrecidas entrem na sua casa. Da mesma maneira, amados, Deus não vai tolerar que a podridão do pecado entre no seu reino. Se o pecado não for removido, você não vai entrar. Não dá para separar essas coisas. A noiva só vai entrar, a igreja só vai entrar quando estiver com as suas roupas limpas. Só que quando a gente descobre isso, que só vai entrar no céu com santidade, com roupas limpas, a gente se apavora. Porque olhando para o estado atual da igreja, a gente vê, não vai dar certo. A noiva não está pronta. A casa está toda desarrumada, há boatos aí de que ela não vai ficar pronta. A gente olha para o vestido da igreja da noiva e está tão sujo, não está branco. E aí a gente se desespera. Mas nós podemos descansar, sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele já interveio em favor da sua noiva. Ele lavou as suas vestes com seu precioso sangue. E é por isso que nós podemos entrar na sua presença. Chegará o dia, irmãos, se não tarda, o dia que seremos tomados por Jesus. E nesse dia, sabe o que há de se dizer? Eis aí o noivo. É o Senhor que conduz a sua igreja. Ele permanece fiel à sua esposa, Ele não abandonou. E sabe como nós vamos responder a isso? Como em Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e exultemo-nos e damos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e Ele já preparou a sua noiva. Só existe uma maneira de você entrar para desfrutar de doce comunhão, para ser aceito por Ele, para ter uma nova identidade. Sabe qual é? É se você nessa noite se arrepender, se você ainda não se arrependeu, e se casar com o noivo. Não existe outra solução, não existe outra saída. Feche seus olhos. Pai, te louvamos por Tua santa palavra. Te louvamos porque o Senhor às vezes nos trata de maneira dura, mas o Senhor faz isso porque o Senhor nos ama. Nós somos filhos amados e a Tua palavra diz
que o Senhor corrige o filho que ama. Obrigado, Pai, por nessa noite nos corrigir. Mas também confessamos os nossos pecados, porque muitas das vezes temos tolerado o pecado no nosso meio. Mas também podemos descansar, porque a Tua palavra vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Pai, obrigado por tudo. Obrigado por ter nos salvado, por ter preparado as boas obras para que nós andássemos nela. Obrigado por nos fazer viver de uma maneira justa, santa e piedosa, por nos salvar de graça, não fizemos nada, e mesmo assim ainda nos oferecer bênçãos futuras. Ficamos na esperança, ó Pai, de um dia em que estaremos para sempre desfrutando de doce e íntima comunhão perfeitamente com o Teu noivo, com o nosso noivo. Essa é a minha oração, ó Pai, e eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.